De acordo com Bernardes, a interação do homem com a natureza, incentivada pelo turismo de aventura, pelos esportes de aventura, atividades de aventura e o ecoturismo, essa interação traz aspectos positivos e também aspectos negativos. Vamos dar uma olhada agora nos aspectos positivos da interação do homem com a natureza. Segundo Cupeto, as atividades praticadas no meio natural, elas só são consideradas positivas se houver diversificação da atividade econômica do local onde é praticada essas atividades. Então, por exemplo, uma localidade pequena que vive geralmente da subsistência ali do que produz, da própria alimentação, geralmente é produzida por aquela localidade, pelas pessoas daquela localidade. Há uma diversificação da atividade econômica a partir do momento em que ocorre ecoturismo, turismo de aventura, esportes de aventura e esportes radicais nessa região. Ou pelo menos deveria ocorrer. Por quê? Porque passa a aumentar o número de pessoas que vão visitar esses locais que antigamente eram habitados por pouquíssimas pessoas, e com isso abrem novas opções de atividades econômicas. É possível abrir um restaurante, porque para a pequena população que existe ali, que muitas vezes não tem renda suficiente para comer fora, ou no máximo vai comer fora no domingo, há um aumento da procura, já que vai ter um número grande de pessoas quase todos os dias nessa região, explorando, nessa localidade, explorando as atividades relacionadas à natureza. Cupeto também afirma que é necessário o crescimento econômico para caracterizarmos como impacto positivo dessas atividades. Isso está diretamente linkado e relacionado com o tópico anterior. Se há diversificação da atividade econômica, consequentemente, haverá o crescimento econômico, principalmente se nós levarmos em consideração que o local realmente é propício e atrativo para esse tipo de segmento de negócio, certo? Então, há o crescimento econômico, por quê? Porque passa a rolar mais dinheiro nesse ambiente. Começa a vir dinheiro de pessoas de fora desse local que movimentam. Então, é muito comum quando a gente vai em cidades próximas de grandes centros, aonde nós vamos lá, nós praticamos atividade de aventura, a gente conhece o local e a gente acaba adquirindo os produtos locais. Então, muitas vezes tem lá um doce de leite local, um alimento local, uma lembrancinha local, um artesanato geralmente começa a florescer. Então, são atividades econômicas que não aconteciam antes, que passarão a acontecer e, consequentemente, vão impulsionar o crescimento econômico dessa localidade. Também, em decorrência dos dois tópicos anteriores, ao aumento de nível de emprego nesses locais. Como eu disse anteriormente, quando não se praticava nenhum tipo de atividade relacionada a esporte, a aventura e a ecoturismo nesses locais, as oportunidades de emprego eram escassas. A partir do momento em que eu diversifico a minha atividade econômica, eu passo a ter pousadas, eu passo a ter hotéis, eu passo a ter um mercado que muitas vezes não tinha, porque as próprias pessoas plantavam, cultivavam aquilo que se alimentavam, eu obviamente vou precisar para esse mercado. Vou precisar de pessoas no caixa, vou precisar de uma pessoa para trabalhar no estoque, nos restaurantes eu vou precisar de garçons, eu vou precisar de cozinheiro, nas pousadas e nos hotéis eu vou precisar de camareiras para limpar e organizar os quartos e assim em diante. Então, é um efeito cascata, não é? A diversificação de atividade econômica gera crescimento econômico que acarreta no maior nível de empregabilidade, um maior número de empregos. Além disso, é comum que a infraestrutura básica desses locais eles sofram um upgrade, né? Por exemplo, muitos locais são de difícil acesso, esses locais onde a prática de atividades de aventura ocorrem. E muitas vezes a estrada é de chão, o acesso é difícil por isso, fica lameado na época de chuva,
fica extremamente empoeirado na época de seca, e quando aumenta a procura por esses lugares, quando aumenta a visitação desses lugares, é óbvio que acarreta em, por exemplo, asfaltamento. Então, o acesso ao local fica mais fácil. Infraestrutura básica de um modo geral, se nós formos pensar a chegada de água nesses locais, o saneamento básico, ou seja, o tratamento de esgoto, isso tudo vai impactar diretamente na infraestrutura básica da cidade a partir do momento em que forem atendidas as necessidades de aumento populacional, sejam sazonais, ou seja, por épocas, porque alguns lugares a prática de ecoturismo e atividades de aventura vão ocorrer apenas em determinadas épocas do ano. Por exemplo, Penedo, no estado do Rio de Janeiro, é um local onde ocorrem práticas de ecoturismo e geralmente relacionadas ao inverno. Então, embora durante outras épocas do ano haja visitação a Penedo, que é um local muito bonito, mas no inverno a procura ela aumenta. Então, há necessidade de se adequar à infraestrutura desse local, que antes tinha 1.000, 2.000 habitantes, e passa nesses momentos de pico, onde vai acontecer o ecoturismo, as atividades de aventura, passa para 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. A abordagem de Cupeto deixa muito claro que os benefícios da prática de atividade física de aventura, dos esportes de aventura, do ecoturismo e do turismo de aventura estão relacionados a aspectos econômicos e até mesmo sociais, porque traz benefícios sociais a melhora econômica do local. Mas, basicamente, os benefícios estão relacionados à questão econômica. Porém, Bernardes ressalta que existem aspectos negativos inerentes à prática do ser humano de atividades de aventura, ecoturismo e turismo de aventura. Segundo esse autor, conhecendo os possíveis efeitos e impactos da atividade humana em decorrência das atividades de aventura, podemos prevenir e cuidar para que os efeitos negativos sejam controlados. Eu acho importante nós nos atentarmos ao seguinte, que ele reflete sobre a necessidade de entendermos quais são os impactos negativos do ser humano interagindo com o ambiente natural, com essa finalidade, com a finalidade de práticas de atividades de aventura e turismo e ecoturismo, para que nós possamos prevenir e cuidar, para que os efeitos negativos sejam controlados, ou seja, os efeitos eles são inevitáveis, os efeitos negativos, certo? Pelo menos na visão de Bernardes. E eu corroboro com essa opinião dele. Todo local que o ser humano ele utiliza, principalmente com a finalidade de ganhar dinheiro, de movimentar capital, ela é sim impactada negativamente em termos ambientais. Nós vamos ver agora um vídeo muito interessante que aborda justamente essa relação do ser humano com a natureza. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you.
How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?